termos muitos desses encontros. A gente tem aqui Sérgio Simões, sócio-líder da BU de Bode, da ESEC, Rafael de Maio, diretor executivo da ESEC, Andréa Rios e Andréa Destre, duas Andréas, arrasando aqui nessa conversa. Então, não vou tomar o tempo, só agradeço a presença de todas, a presença de vocês. Bora bater um papo. Pessoal, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês, representando aí a WCD. Esse é o nosso primeiro evento do GT de Headhunter, sob a coordenação da Jandaraci Araújo. Ela está chegando, então, em breve ela vai conversar com vocês também. A ideia por trás desses eventos é a gente criar um espaço de troca, né, e aproximar as conselheiras do WCD dos Headhunters. A ideia que a gente tem hoje, né, é de gerar trocas, provocar reflexões, né, e criar pontes, que a gente sabe que isso é importante, né, no mundo aí dos conselhos. Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para o Sérgio. Bom, muito obrigada pela ESEC por ter aceitado aí estar conosco hoje. A gente agradece também a KPMG, que abriu aqui o espaço para a gente, né, e a todas as mulheres conselheiras que estão contribuindo conosco nesse GT. E, Sérgio, vamos começar você contando um pouco para a gente sobre a ESEC, por que vocês entraram, né, nesse mercado de conselhos e o portfólio, né, que vocês oferecem, o que vocês estão oferecendo para as empresas e o perfil de empresas que vocês trabalham. Legal. Antes de mais nada, bom dia a todas. Bom dia, Andréia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, WCD, KPMG. Bom, vamos lá. É um mercado pujante, né, pessoal? Esse mercado de contratação de executivos e depois, ao mesmo tempo, de conselheiros que seguem uma carreira tradicional, vamos chamar assim, né? A ESEC tem 15 anos, foi fundada há 15 anos atrás, né, 2 sócios fundadores. Hoje nós somos já em 20 sócios, né, 28 sócios diretores, né? Eu e o Rafa representamos aqui 2 desses 28. A ESEC faz 3 coisas, né? Ela contrata executivos, se level up, né? Quer dizer, dificilmente a gente está na parte de baixo da pirâmide, muito para cima, né? Uma segunda unidade de negócio, ela foca, né, no tal do DHO, que o pessoal de RH sempre chama, né? Que é desenvolvimento humano organizacional, a parte de cultura, essa coisa toda, né? Tem 5 sócios focados nisso hoje, e a BU de Boards, né? Vamos dizer assim. A BU de Boards, ela foi montada ali por volta de 2020, mais ou menos, com a minha entrada na ESEC, com o objetivo de ajudar a fazer e ter foco na contratação de conselheiros, foco, porque contratar conselheiro é diferente de contratar executivo, né? Eu, por ser conselheiro, fica muito mais fácil, já passei por 10 conselhos, né? Estou em 3 hoje. Fica mais fácil, e eu consigo ser executivo ainda, né? Graças a Deus, né? Mas é um detalhe, né? Pouco tempo, né? Mas, bom, e aí o que acontece é que quando você foca, você consegue entender exatamente o que é ser conselheiro e fazer as contratações adequadas, vamos chamar assim, né? Segunda etapa, ou a segunda coisa que a gente faz em boards, a gente faz muita avaliação de conselho. Então, no último ano, a gente fez 22 avaliações de conselho de empresas, 20 capital aberto e duas de conselho de deliberativo mais capital fechado, né? Que é um trabalho bem interessante também de entender um pouco mais de como funcionam as dinâmicas dos conselhos. E a terceira e última coisa que a gente faz é montar conselhos, tá? Então, aqui vem um pouco no teu ponto. Aonde a gente se posiciona, né? Contratar conselheiros, normalmente, em empresas que já têm conselhos, né? Então, é uma substituição, um conselho novo, um comitê novo, a secretária de governança, quer dizer, sempre aquela visão de você fazer a manutenção de um conselho, independente de capital aberto, capital fechado, aqui tanto faz. Avaliação de conselho, 90% das vezes, empresa de capital aberto, né? Porque tem regra, tudo, etc, né? Agora, montar conselho tem sido a grande surpresa, né? Lá atrás, quando a gente começou, o montar conselho era para empresas que estavam em pré-IPO, estavam preocupadas em fazer algum tipo de mudança, iam fazer algum movimento de equity, então você ia e montava os conselhos de sustentação, né? De uns 2 anos para cá, né, o IPO desapareceu, né, mas independente disso, o que a gente tem percebido é uma demanda gigante em famílias. Então, muitas famílias empresárias buscando montar conselhos, tá? Muitas já passaram por conselhos, com decepções, inclusive. Muitas querendo montar conselhos por ser a primeira vez que vão passar por sucessão, que é um gatilho,
né? Ou por algum evento de liquidez, que é um segundo gatilho, ou por internacionalização, que é um terceiro gatilho. Quer dizer, tem diversos gatilhos que vão trazendo as empresas familiares, vamos chamar assim, para esse jogo, né? Por isso que a gente abriu o escritório, por exemplo, em Campo Grande, né? Então, além do escritório de Campinas, que já era focado em água, a gente foi para Campo Grande agora também, né? Hoje a gente está olhando também um pouco mais o sul do país. Santa Catarina é um estado que a gente está com diversos projetos, tem muita empresa familiar que está despontando. E como a gente estava discutindo agora há pouco, né, Cíntia? Qualquer empresa familiarzinha dessa, assim, a gente olha e fala, não, uma empresa familiar lá fatura 5 bi, 10 bi, 15 bi, né? Então, assim, aquela coisa assim que você fala, nossa, onde estava isso que eu não vi? Né? Então, assim, então esse é um pouco da dinâmica dos lugares que a gente está vivenciando, né? E cada vez mais bastante assustado com o que está acontecendo no mercado também, né? 35, 36 escolas de formação de conselheiros, muitas e muitas promessas, né? Muitas e muitas coisas erradas acontecendo no mercado de conselho, de conselheiros, né? E ao mesmo tempo tentando entender como é que a gente vai lidar com tudo isso que está acontecendo. Só tudo isso, tá, André? Dá para a gente conversar bastante, então, tá? Tá bom, né? Agora, trazendo um pouco de números, Rafael, quantas posições vocês fizeram de conselhos e comitês nos últimos 2 anos? E quantas dessas posições foram escolhidas mulheres? A gente, como o Sérgio comentou, a gente vem desenvolvendo bastante a nossa unidade de conselhos desde 2020, e isso vem ganhando uma representatividade numérica também bastante relevante. Então, nos últimos anos, a nossa média de contratação de conselheiros e conselheiras é por volta de 60 cadeiras por ano, e 35% dessas cadeiras são ocupadas por mulheres. Então, assim, hoje, além disso, a ESEC ela é signatária do 30% Club, que é uma iniciativa inglesa, né? Tentou-se fazer isso através de uma lei. Inclusive agora, né, no Brasil a gente tem a lei dos 30%, mas isso acontece já desde uns anos. Para se ter no mínimo de 30% de mulheres em conselhos e também em cargos executivos. Então hoje a gente tem aqui uma preocupação de trazer, sempre provocar nos nossos processos, dos nossos shortlists. Se são 3 pessoas no shortlist, a gente obrigatoriamente tem uma pessoa, né, uma mulher presente nesse shortlist. Se são 5, 2 mulheres. A gente ainda vê que o mercado de contratação de conselheiros no Brasil tem muito espaço para se profissionalizar. Então, assim, apesar de não ter um dado estatístico claro, assim, a vasta maioria das contratações, dos processos que a gente vê de formação, de estruturação de conselhos, acontece através das indicações. Então, naturalmente, essas indicações acabam indo para o relacionamento, para as pessoas que a gente, né, que as famílias, os acionistas mais conhecem, e pouco se tem a provocação de consultorias profissionais como nós para trazer esse espaço para ser ocupado por mulheres. Então, eu vejo que, ainda assim, existe um espaço relevante para que essa provocação ela aconteça de todos os lados, né? Seja das próprias famílias e dos acionistas, no caso familiares, né? Porque hoje a gente tem por volta de 500 empresas de capital aberto no Brasil e 10, 12 mil empresas familiares com porte o suficiente para se ter conselho, então a demanda naturalmente ela vai mais para o conselho consultivo, então precisa ter um pouco mais de proatividade de todas as pontas, das empresas, terem um pouco mais de flexibilidade e propensão a se contratar diversidade, e aí sobre qualquer recorte de grupo minoritário que a gente esteja falando, mulheres um deles, mas ao mesmo tempo também das consultorias e das próprias executivas, né? A gente precisa não só pensar na contratação, mas também na formação dessas pessoas. Como o Sérgio comentou, hoje se tem mais de 30 escolas, né? E uma demanda altíssima, né? A gente recebe diariamente uma série de mensagens de pessoas, putz, hoje estou querendo virar conselheira, né? Estou querendo, assim, e desde se leva, mas assim, eu recentemente comecei a receber posição de gerentes querendo virar conselheiro. Então, assim, existe uma propensão, né? Uma oferta de candidatos e candidatas hoje muito alta. Enfim, a gente pode falar disso infinitamente aqui, mas o preparo também ele é relevante para as candidatas, para as executivas que querem ascender para essa cadeira de conselho. E vocês notam um perfil delineado de empresas que contratam serviços de headhunting para conselhos? Porque, como vocês falaram, a maioria é indicação, né? Então, um perfil de empresa, setor que mais contrata, como é que vocês veem isso? Setor dos mais diversos. Então, a gente tem presença em agronegócio, em varejo, em indústrias, bens de consumo, né? Os setores eles variam bastante. O tipo da companhia
você tem empresas que estão buscando algum tipo de governança um pouco mais sofisticada, né? Então, empresas que já têm ali algum posicionamento relevante de faturamento, dependente de... Você pode começar a pensar em conselho com 100 milhões de faturamento, né? Ou até 1 bi, já está até um pouco atrasado no sentido de governança, né? Mas empresas que estão buscando acionistas, que estão pensando em algum tipo de evento de liquidez e se preparam para ter algum tipo de, né, alguma maior valorização nesse processo. E como o Sérgio falou, assim, empresas que realmente já têm ali minimamente uma definição do que se é um modelo claro, né, ou pelo menos uma expectativa do que querem com a contratação desses executivos. Adicionar um pouquinho o que o Rafa falou, e tem um movimento interessante, né? Então, por exemplo, esse semestre anterior foi o semestre dos comitês de auditoria, comitês de risco e conselhos fiscais. Então, o primeiro semestre, assim, a gente contratou muito para esse conjunto, vamos chamar assim, independente do setor. O ano passado foi muito energia. O ano retrasado foi muito varejo. Então, assim, é engraçado como a gente vê o movimento também da indústria, né? Você vê que a indústria vai se movimentando, os segmentos de indústria, a gente vai vendo aonde vai encaixar. Eu acho que nesse segundo semestre, né, vocês, mulheres, vão ser bastante abordadas por conta de tudo, né, de legislação, de cota, de blá, blá, blá. Então, assim, eu acho que vai ter uma série de questões que deveriam, vamos chamar assim, ser mais propícias a vocês nesse momento, né? Um ponto que o Rafa trouxe também, que eu acho que é importante vocês terem em mente, é assim, empresas familiares muito tradicionais, fora do eixo Rio-São Paulo, a dificuldade de você falar, vou colocar uma mulher aqui como conselheira, gente, é muito difícil, tá? Vamos ser bem claro, tá? Porque a maioria dos homens que estão lá, que são aqueles que fizeram as suas empresas, estão na primeira, segunda geração, ainda tem a visão de eu não quero uma mulher aqui. Primeiro, tem a visão do vou perder poder fazendo conselho. Depois disso, tem a visão de, além de perder poder, vou perder poder para uma mulher também, né? Então, assim, é uma cabeça ainda que tem que ser mudada, tem que ser trabalhada para a gente ir ganhando cada vez mais um pouco dessa visão de mostrar que não é isso, né? A profissionalização, Andréa, que você falou, para mim, ela é a chave de tudo isso. Porque a indicação, vamos ser realistas, você indica quem você gosta, quem você conhece e quem está perto de você. Indicação de pessoas iguais levam colegiados a tomar decisões iguais. Então, quem você sabe que vai ser pouco questionador na maioria das vezes também. É mais fácil. Então, a indicação, não estou dizendo que ela é ruim, em alguns momentos ela é muito importante, não tenho dúvida, né? Mas eu prefiro ter uma boa referência de uma pessoa, de quem ela conhece, do que uma indicação dessa pessoa, né? Porque aí você consegue ter pessoas diferentes, porque o objetivo do conselho é um colegiado que seja diferente, né? Se você colocar todo mundo igual, vira um encontro de amigos para tomar café, gente, né? Assim, sendo mais, né, coerente ao que acontece no dia a dia das empresas, né? Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia o pessoal online. Não sei bem onde é que está a câmera do online. Aqui, bom dia a todos. Bom, gente, assim, obrigada por vocês terem vindo. Sérgio já começou a antecipar minha pergunta, muito obrigada, já me deu gancho. Falando um pouco de barreiras, né? A minha pergunta para vocês seria em relação às barreiras que vocês, como headhunters, entendem e conseguem enxergar. Porque tem muitos vieses que são conscientes mesmo, né? Como você trouxe. A pessoa já fala, não quero mulher, essa posição, a finanças tem que ser homem, advogado tem que ser... Enfim, qualquer viés. Tem uns que são bem conscientes, né? E as pessoas verbalizam isso. Outros são os inconscientes. Eu queria entender de vocês o que vocês notam que é barreiras, porque nós aqui, e a Andréa antecipou no início, né, na abertura, a gente aqui é um grupo que fomenta, né, e que nutre a diversidade, que a gente acredita que a diversidade traz melhores resultados para a organização. Então, quais barreiras, sejam conscientes ou inconscientes, Sérgio, você nota das empresas para trazer mulheres? E quando você consegue levar mulheres para a cadeira de conselho, se tem um perfil mais específico, um perfil que é mais fácil de entrar? Quanto tempo eu tenho para a tua pergunta?
Rafa, Vamos exercitar a objetividade. Essa foi complicada. Não, olha só, eu vejo assim, eu acho que o viés maior que eu enxergo, que afasta vocês do conselho, muitas vezes tem a ver com essa questão de o posicionamento da mulher tentando se posicionar e mostrar que ela está ali porque ela é mulher, não porque ela é uma baita profissional. Entendeu? Tem uma diferença fundamental aqui. Então, às vezes você tem pessoas que são maravilhosas, que têm um currículo fantástico, é a pessoa certa para o lugar certo, mas o posicionamento e vocês têm que melhorar isso, gente, de verdade. O posicionamento de ser cota, vamos chamar assim, é uma palavra horrível, né? Que muitas vezes vocês assim, encarnam, é muito ruim. Então, assim, eu sou uma profissional de finanças, de RH, de tecnologia, do que seja, eu tenho essa experiência, eu tenho condição de te ajudar. Então, às vezes, ser um pouco arrogante é muito bom no caso de vocês, e vocês se colocam sempre para baixo, a maioria das vezes. Olha só. Tá? Então, assim, às vezes, quando a gente... E desculpa, pode doer o que eu estou dizendo, mas é a verdade. Não, a gente pediu Tá? a sua percepção, Isso, e a gente quer honestidade na fala. Esse viés, às vezes, assim, vocês também pode ser que não percebam, né? E aí tem que tomar cuidado para não entrar um pouco na levantar a bandeirinha, né, do grupo mulheres, né, vamos chamar assim, né? Não, eu estou aqui porque eu sou mulher, né? Não, eu estou aqui porque eu sou um baita profissional, porque eu sou uma baita profissional, né? Então acho que aqui tem um pouco do lado de vocês, vamos chamar assim. Do lado de quem está recrutando, teoricamente não tem esse viés, porque se a gente enxerga competência, personalidade, tem um match adequado, não tem por que não indicar aquela pessoa, seja homem ou seja mulher. Mas né? em relação à empresa que contrata... Isso, aí vamos chegar no terceiro pilar da história agora, que é quem contrata. Quem contrata, muitas vezes, olha para a mulher e dizendo assim, ela vai me ajudar para quê? Então, quando você tem um conselho muito de homens, a gente normalmente vai lá e fala assim, gente, tem muita testosterona aqui, vamos colocar uma mulher nesse grupo? Isso assusta. Né? Assusta porque a piadinha, porque uma série de coisinhas não dá para ser feito mais porque tem uma mulher na sala. Né? Então, muitos ainda têm esse preconceito, vamos chamar assim, não sei se eu posso chamar de preconceito, mas tem essa forma de atuação. Né? E muitas vezes a mulher se posiciona de forma muito frágil quando ela entra nessa discussão também, dizendo assim, né? Quando tem a brincadeirinha, vamos chamar assim, ou quando tem aquela discussão que a mulher tem que se posicionar, ela não pode ser a última a falar nessa hora. Entendeu? De esperar todo mundo falar e bater, depois ela nunca tinha, queria acrescentar uma coisinha aqui. Posso falar uma coisa? Não pode. Tem que se posicionar. Né? Então, às vezes, eu percebo que o outro lado espera posicionamento. E às vezes, às vezes ele deixa de contratar por não perceber esse posicionamento. Tá? A mulher é muito mais cuidadosa, ela é mais analítica, ela se posiciona melhor quando ela tem um momento de fala dela, né? Mas o momento de falar dela tem que ser muito assertivo, porque o homem espera que seja melhor do que o que ele falaria, vamos chamar assim. Né? Tem uma certa competição, vamos chamar assim. Então, ele não quer escutar o básico. Né? Que eu escuto muito em reuniões, às vezes. Quando a gente vai fazer a avaliação de conselho, eu e o Rafa, a gente fica lá no cantinho da sala e vendo o conselho acontecer, fico mudo no fundo, escutando. Né? Quantas e quantas vezes a gente percebe que a mulher realmente é a última a falar, a mulher ela é cortada diversas vezes na reunião, né? E ela é cortada e fica quieta, e eu acho que nessa hora ela tem que falar assim, gente, calma, não acabei meu pensamento, não acabei minha fala, posso falar? Sabe, ela tem que ter um pouco disso, né? Então eu acho que me parece uma quebra de paradigma para a gente poder enxergar o homem e a mulher no conselho da mesma forma. Essa quebra de paradigma, ela ainda vai acontecer por um bom tempo na minha cabeça, tá? E ela só vai ser eliminada quando você tiver, vamos dizer assim, um pouco mais dessa fortaleza de vocês juntas, mostrando a importância. Então, que nem o Rafa falou do 30%. A gente vai fazer uma pesquisa agora com presidentes de conselho e empresas de capital aberto, junto com o 30%. Acho que vai começar semana que vem, se eu não me engano, para a gente medir a efetividade das mulheres no conselho. Não sei se efetividade é a melhor palavra, mas alguma coisa perto disso. Então, tem lá uma série de questões que os presidentes vão responder, dizendo assim, olha, tendo uma mulher no seu conselho, o que mudou no seu conselho? O que mudou na governança, na gestão do dia a dia, nas dinâmicas do conselho? Isso teve alguma mudança, algum impacto em algum comitê? Então, a gente vai tentar medir isso
para começar a desmistificar a questão se é masculino ou feminino. Tipo, não interessa. O que eu tenho que ter é a diversidade no conselho correta para ajudar essa empresa a ser perene. É isso que tem que ter um conselho, né? Então, assim, vocês são um grupo muito forte. Vocês têm que se posicionar de forma forte. Tem que cada vez mais mostrar isso para a sociedade, tá? Deve. Pode? A gente não combinou a pergunta, Não né? combinou. Eu peço Rafa perdão por responde. isso. Não, você está trazendo pontos que talvez a gente não gostaria de escutar, né? Eu acho que eu não gostaria de escutar isso. É super importante e tem bastante verdade. E à luz do que você trouxe dessa realidade, quando vocês fazem um assessment, vocês têm essas conversas francas também com os presidentes de conselho sobre a diferença de postura da mulher e de como o grupo pode interagir melhor? Você dá algumas dicas quando você faz a avaliação? Sim. Olha, está entrando pessoas novas, o olhar é diferente, enfim, você tem essa conversa e se tem, como é recebido? Deixa eu completar, porque ia na mesma linha aqui da pergunta da Ju. Quando você faz essa avaliação, né, do conselho, eu conheço muita mulher, né, eu inclusive, que se posiciona, tem posturas diferentes e tal. Mas quando a gente traz a questão da diversidade, o quanto também essa empresa não espera um papel masculinizado da mulher que seja igual ao do homem, né? Então, essa competitividade que você falou, quando a gente faz diversidade, se eu tenho uma mulher que é igual ao homem, não tenho. Então, o valor da diversidade é a diferença. Então, como é que a gente também leva isso, vocês como headhunters e avaliadores de conselho, levam isso para uma conversa, para um feedback ativo, mas também no papel do presidente do conselho? Bom ponto, André. Uma boa pergunta. Sim, a gente não quer que a mulher fique igual ao homem, né? Porque senão tudo é a mesma coisa no final do dia, né? Não é isso, né? Eu acho que a mulher ela tem que entender, neste contexto colegiado, como ela se posiciona, a hora que ela fala, a forma como ela fala, muitas vezes, né? E é isso que a gente tenta dizer, não só de homens, mas de mulheres também, para o presidente do conselho. Por isso que a gente adora aplicar Hogan. Todo mundo conhece o Hogan? Né? Porque com o Hogan, a gente fala assim, olha, senhor presidente do conselho, olha o que o senhor está perdendo. Não deixando aquela pessoa falar por causa de A, B, C, D. Né? Então, é comum a gente virar meio que mentor / coach de presidente de conselho durante algumas sessões. Tá? Super comum. Né? Mas o mais importante disso, gente, é assim, eu diria que é um pouco do que você falou, Ju, assim, a gente precisa saber selecionar bem para colocar a pessoa, a mulher, dentro de um conselho masculinizado, de uma forma que ela vai fazer toda a diferença do mundo. E nessa hora a gente, de verdade, gente, assim, empurra, tá? E vai falar, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, né? Porque aí a gente vai mostrar a mudança. E aí o colegiado tem que perceber a mudança. Quando tem uma mulher ou duas que está ali por estar, vamos chamar assim, para compor, né, sem demonstrar algo mais, assim, tipo, não dá liga, né? Agora, quando você consegue colocar alguém que faz a diferença mesmo, fala assim, opa, aqui tem uma pessoa que faz diferença, né? Oi, Rafa. Não, e assim, eu ia trazer um pouco da minha percepção da pergunta. O nosso papel, no final das contas, não é recrutar apenas. Nosso papel é ser um trusted advisor, o presidente do conselho, das famílias. Então, a gente entra também como provocador nesse sentido. Porque se o nosso papel fosse apenas recrutar, a gente teria um lugar de fala menor. Né? A gente não teria espaço para questionar da forma que a gente faz. E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente também pode traduzir tudo isso para cargos executivos. Então, a partir do momento que você também tem mulheres ocupando cargos executivos de alta liderança e participando de reuniões onde precisa se posicionar, tenho certeza que vocês têm muito mais consciência disso, né, por viver isso. Então, é um trabalho que já começa a ser latente de uns anos para cá, e agora, cada vez mais, com a questão do conselho sendo mais vívida, tanto nas empresas quanto também nas pessoas que estão se formando para virar conselheiro, a gente está subindo essa discussão para salas mais estratégicas dentro das companhias. Só um pedacinho da tua pergunta também que eu acho que não respondi.
Normalmente, as mulheres estão entrando no comitê de recursos humanos, ou no gente de gestão, gente de governança, o nome que a gente quiser dar, ou no comitê de auditoria, para serem conhecidas, para dar o pulo para o conselho. A gente vê muito disso. Tá? Claro, tem muitos conselhos que contratam mulheres de uma vez, tudo certo, mas a grande maioria, né, desse conjunto de homens que não sabem como lidar com uma mulher, começa pelo comitê. Né? Porque daí eles vão aprendendo e aí daqui a pouco tá no conselho. Tá? Tem uma pergunta aqui também. Ó, né? Primeiro, tudo bem, Sérgio? A gente se conhece, André Napolitano, a gente se conhece há bastante tempo. Eu tenho uma pergunta, você falou muito dessa questão dos cursos, né? E dessa enxurrada de todo mundo achar que... Quanto que você enxerga essa questão da falta de preparo, né? Porque você, para estar numa posição de conselho, você tem que ter passado por experiências bastante relevantes. Não dá para você ser um gerente e falar, eu vou ser uma conselheira amanhã, não porque a pessoa não tem competência, mas é porque você vai enfrentar uma série de questões ali que se a tua experiência, né, até o nome conselheiro. Como é que você enxerga o que mais prejudica do que ajuda todos esses cursos, esses grupos que não, conselho, porque eu acho que acaba tirando um pouco para as mulheres até a veracidade, né, dessa contribuição que ela pode trazer. Né? Como é que você vê isso, essa enxurrada, né, de 30 cursos, e todo mundo virou conselheiro, né? Como é que é isso? A gente está vivendo aquele mundo do coach de 10 anos atrás, né? Todo mundo virou coach, todo mundo virou conselheiro agora. Né? Eu acho que tem dois recortes que a gente tem que fazer muito claros, né? Tem o recorte de empresa de capital aberto, segue regra, blá, blá, blá. Assim, ali não tem muito o que fazer, tem que seguir mesmo. Muitas vezes é conselho de lado, conselho mais político, conselho que tá ali sendo homem, sendo mulher. Assim, ali é uma história. Tá? O outro lado, que é o lado que me preocupa cada vez mais, é o lado das empresas que não têm esse status, que seja de capital fechado, SA de capital fechado, limitada, ou que seja, né? Que você tem, como o Rafa falou, 10, 15, 20, sei lá, 100 mil empresas no Brasil que têm condição de ter conselho hoje. E que essas estão caindo em muitas armadilhas. Né? E a gente tem refeito conselhos com bastante frequência. Né? A gente tem refeito recrutamentos, né? Porque cada vez mais a gente percebe que qualquer um quer montar o seu conselho hoje com a dependência financeira de ficar no conselho depois, né? Com a dependência financeira de muitas vezes recomendar aos amigos de empresas para ganhar aquele 10% de volta. Então, assim, você percebe que a gente está desvirtuando muito, vamos chamar assim, e isso... Essa quantidade enorme de escolas, eu não posso afirmar, mas me parece que ela está provocando isso. Porque você vê muitas escolas, né, e a gente tem essas discussões dentro da ESEC com bastante frequência, que estão montando conselhos de graça. Né? Então, você diz não remunerado. Não remunerado. Então, assim, primeiro, né, ela monta o conselho, o que a gente faz de forma remunerada, estruturada, com metodologia, dando garantia, o cara faz de graça. Além disso, quando a gente pega um conselheiro e põe, ó, você vai ganhar tantos mil por mês, tanta reunião, tá aqui teu contrato, tá aqui teu seguro, o outro lado faz assim, não precisa de nada disso. Põe um conselheiro para você 6 meses de graça. Né? E aí ainda tem aqueles que dizem assim, não, na realidade, eu não vou te dar um conselheiro, eu vou te dar um grupo de conselheiros, de 3 ou 4, que vão ficar aqui na tua empresa durante 6 meses. E esse grupo de conselheiros é melhor do que ter um conselheiro só. E, inclusive, é de graça. Né? Então, assim, e aí, gente, eu não tô, assim, parece que eu tô falando contra o meu próprio negócio. Não, é que o cara tá defendendo o negócio dele. Não, é o contrário, tô dizendo assim, gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, André, assim, eu acho que a gente vai ter que passar por algumas quedas aí ainda, até chegar lá, tá? Isso vem muito... só para emendar outra pergunta. Claro. Sem nomes, né? Sem nomes. Isso vem muito, o Sérgio está trazendo, parece muito o valor que a empresa dá, do que é um conselho. Né? Então, quem está contratando, qual é o valor de ter um conselho? Então, quando a gente vai principalmente para a maioria, mais de 95% das empresas do Brasil é de origem familiar. Né?
E aí pesa cada dinheiro do próprio bolso, né? Então, isso pesa muito, eu aplico o dinheiro naquilo que eu vejo valor. Então, eu estou vendo valor no conselho. Então, acho que isso vem muito também dessa visão, às vezes, do primeiro conselho, que não sabe muito bem o que é, né, ter um conselheiro. Assim como essa proliferação de escolas que, por exemplo, o IBGC não aceita, né? Para você fazer a certificação pelo IBGC, você tem que vir de um grupo seleto de formação, para você ter autorização ou ser conselheiro há muitos anos, enfim. Então, tem um filtro. Mas é o que a gente não nota normalmente ainda nas empresas que estão montando o primeiro conselho, porque vem nessa questão do aculturamento, da experiência, né? E aí eu queria pegar agora o gancho dessa questão que você trouxe de remuneração para montar conselho, mas falar de remuneração de conselheiro e conselheira, Rafael. Quando a gente vai para o mundo executivo, né, muitas de nós viemos do mundo executivo, é notório, por registros de pesquisa, a diferença, o gap salarial que tem de mulheres e homens, chega aí a 25%, a menos para mulheres, fazendo a mesma coisa que os homens fazem, né? Da mesma responsabilidade, mesma complexidade, às vezes a mesma cadeira, né? Sai um diretor, era um homem, entrou uma mulher, você já ganha 20%, 30% a menos. Quando a gente vai para mulheres negras, esse gap, e compara com homens brancos, né, executivas, esse gap já chega a quase 50%. A gente tem 6% apenas de mulheres CEO, assim, que é uma cadeira, muitas vezes, que exige para virar conselheira, né? O que eu queria saber de você é, na experiência, essa questão da remuneração, tá? Se mantém no conselho ou quando entra uma mulher é a mesma remuneração, tem essa isonomia? Sim, com prática? Existe uma equidade dentro dos conselhos, né? Então, assim, nós da ESEC, a gente nunca fez nenhum projeto onde a gente tivesse algum tipo de discrepância de remuneração por qualquer tipo de candidato pertencer a ser uma mulher ou pertencer a qualquer grupo minoritário. O que acontece, às vezes, é que essas candidatas e candidatos acabam assumindo outras responsabilidades dentro da empresa. Então, a presidente do conselho ou fica dentro de algum outro comitê, liderando comitês. Então, dentro desse contexto, existe uma diferenciação de remuneração, mas ela é baseada em responsabilidade, não é necessariamente baseado em mulher e homem e tal, em gênero. E um ponto que eu queria trazer também, complementando a discussão anterior, em relação, que eu acho que é relevante trazer aqui em relação à pergunta da Andréa, que hoje existe, dada essa proliferação de escolas e de demanda, existe também uma responsabilidade de quem está querendo se tornar conselheiro, né? Para que você está querendo se tornar conselheiro? Você está querendo se tornar conselheiro porque você se aposentou, entre aspas, e você quer não pode ser por esse caminho, né? Tem que ser um caminho de complementar a tua experiência. E você quer ser um conselheiro porque você quer estar no conselho ou conselheira, ou você quer ser uma conselheira porque você sabe que você pode agregar valor naquele lugar, né? Existe um gap gigantesco entre esse tipo de profissional e esse outro tipo de profissional que olha só para si antes de pensar em gerar valor antes. Então, só queria trazer esse complemento aqui e falar da remuneração, que não existe essa grande diferença. Boa notícia, então, gente. Obrigada. Claro. Enquanto você vai fazer a pergunta, André, tem outro ponto importante que você comentou também, que passa pela minha cabeça, que é assim, quando a gente olha a formação dos conselhos hoje, cada vez mais fica claro para a gente que não tem diferença de remuneração, não tem diferença de responsabilidade, vamos chamar assim, tá? No conselho, no comitê ou ter presidente, como o Rafa falou, e tem um outro ponto importante, não deveria ter também diferença sobre o posicionamento da pessoa, que ainda tem. Tá? Então, assim, se você tem uma mesa de 5, né, você tem uma mulher ali, a mulher fala e outros 3 homens falam, né, falta um pouco do peso ainda em alguns momentos, tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente percebe bastante ainda nas reuniões de conselho, tá? De novo, tem que ir se posicionando, não tem jeito. E o Clube 30%, ele diz exatamente isso, baseado na pesquisa, né, que para você fazer uma mudança no conselho, você tem que ter pelo menos 30% da diversidade. Então, quando você tem 30% de mulheres no conselho, de fato, aquele conselho se torna efetivo do ponto que a diversidade pode levar a melhores resultados.
Então, ter uma mulher, tipo, uma andorinha só não faz verão, né? Então, essas pesquisas mostram também. Em relação às perguntas, gente, eu vou deixar a Andréa fazer mais essa pergunta. A gente vai seguir, eu vou abrir também, que a gente tem perguntas do público, para fazer também do online, tá? E a gente deixa as perguntas do restante para o final, tá bom? Eu tenho uma pergunta que vocês estão comentando e concordo 100% né, da forma como vocês estão abordando. Para estar conselheira, né, você tem que ter experiência. E, de verdade, ter passado por posições de liderança como vice-presidência ou CEO é muito importante nesse processo. Portanto, se o número de CEOs e vice-presidentes mulheres ainda é um número pequeno, né, provavelmente nos conselhos ainda teremos um número pequeno, porque não adianta fazer um curso de conselheira para sentar no conselho. Você tem que realmente ter uma bagagem para isso. Como é que vocês entendem, né, essa questão das cotas dos 30%, sendo que você não tem na massa de executivos esse 30% que deveria se refletir aí até de pessoas preparadas para estarem nessa, porque eu acho que estar não preparado é queimar o papel da mulher no conselho. Você levar alguém não preparado pela cota é você dizer o seguinte: nunca mais eu quero uma mulher aqui, né? Então, como é que vocês enxergam isso? Assim, não, claro que você ocupar cargos de CEO, CFO e tal, ajuda muito, porque te dá uma visão macro, te dá uma visão como um todo, mas não necessariamente. Assim, os conselhos, a gente vê cada vez mais uma provocação de diversidade intelectual, de background também. Então, né, tem quantas CFOs, tenho certeza que aqui tem algumas, né, que poderiam ocupar uma cadeira num conselho sobre uma perspectiva de finanças. Quantas diretoras de RH, os CHROs, tem por aí que poderiam ocupar uma cadeira num conselho com uma perspectiva de recursos humanos. Então, também cabe aqui a provocação da gente pensar na pluralidade através do conhecimento técnico, né, das verticais técnicas, porque eu acho que esse é um grande caminho também, porque é um exercício de baixo para cima. A gente tem que fazer uma conscientização dos contratantes para para que se permitam terem mulheres em cadeiras executivas, que como consequência depois podem ascender para conselho, mas ao mesmo tempo também existe aqui a possibilidade de a gente olhar verticais e trazer essas mulheres através de verticais. Posso? Desculpa, tem só um ponto importante. Desculpa, André, que é bom vocês. Depois eu peço para circular com vocês. Tem um artigo que eu fiz para a HSM faz uns 2 anos atrás, eu acho, que diz assim: cada vez mais os conselhos refletem o planejamento estratégico da empresa, não os silos da empresa. E a gente tem montado, a gente montou cada vez nos últimos anos, montou silos em conselhos que são os silos da empresa. Então, tem um conselho que tem um cara de RH, um cara de tecnologia, um cara de finanças, assim, a gente foi repetindo o silo. Cada vez menos a gente está formando o conselho assim. E cada vez mais a gente está formando o conselho com base no planejamento estratégico da empresa. Para onde a empresa vai? De novo, ela vai internacionalizar, estou chutando. Então, eu vou buscar pessoas, independente de sexo, né, que ajudaram a passar por temas de internacionalização, por exemplo, para fazer boas discussões. Então, cada vez mais está indo para este caminho. Cada vez mais a gente tem mulheres que participaram de caminhos independente do silo. Então, eu não me preocupo com esses números hoje. A gente só tem 6, 10% de presidentes e vice-presidentes. Eu não me preocupo, porque tem muita mulher boa, muita mulher inteligente. Então, eu estou procurando foco. Acho que é importante até contextualizar, e desculpa discordar em vários pontos, porque quando eu olho o currículo de vários homens que hoje ocupam o conselho, 90% deles não foram CEOs, nem vice-presidentes. Então, acho que tem um ponto também de nós, mulheres, começarmos a olhar. Esse é um exercício que eu tenho feito, principalmente nos conselhos que eu estou. E aí, por exemplo, eu tenho grandes acadêmicos que são dos maiores renomados, eu sou par de alguns em vários conselhos, por exemplo, acadêmico, carreira extremamente, historicamente toda acadêmica. Ele nunca foi CEO. E que dá vontade de dormir, não dá, Jandara, fica entre nós? Não. Tá bom, não pode falar, desculpa. Por favor, não me coloque em situação difícil. Então, assim, eu acho que é um contraponto, e aqui a gente tem que refletir muito sobre o elitismo corporativo. Porque várias mulheres com trajetórias incríveis, por exemplo, dentro de uma KPMG, ela não foi CEO da KPMG, mas ela conhece o histórico de várias organizações
como consultora, até como sócia, por que ela, no final do seu processo, como dentro de uma organização como essa, ela não pode ocupar uma posição em conselho? Então, acho que a gente tem que começar a refletir, principalmente quando a gente olha não só hard competências, mas também soft skills, que hoje estão demandando. Quando a gente vai para um pilar de uma empresa de planejamento estratégico, que eu vou falar de inovação, quantas CTOs a gente conhece? Né? Então, é uma coisa para a gente refletir entre nós. Do que a gente está falando? Porque se nós, entre nós, não entendermos que, se eu for olhar o histórico, eu conheço um homem que está em 20 conselhos. 20. Está presente fisicamente só em 20 conselhos. Você Não, consegue ter... Mas, assim, você olha e é super referendado, ninguém questiona. O primeiro conselho, e aí você olha o histórico, eu fiz esse exercício com um conselheiro super famoso, que todo mundo referenda, e eu tive a oportunidade de falar com ele. Quando você assumiu o seu primeiro conselho, qual era a sua posição? Ele não era nem diretor. Então, será que a gente também não se coloca, e aí o que a gente fala, né? Eu acho que as opiniões individuais a gente tem que respeitar, mas o que a gente leva para quando a gente faz isso, comecem a comparar o histórico dos grandes, né, os mais famosos conselheiros homens, e olha a trajetória. Em nível de qualificação, eu fico envergonhada, porque a gente vai, faz formação internacional, faz curso não sei aonde, faz parte da SURD, gasta uma grana, né? Quem vai para Yale aqui, a gente foi para o Celena, sabe assim? Gasta, a gente investe em informação. Eu vou lá e, olha, eu fiz na mentira, que ele só fez uma pós-graduação em 1990. Né? Não tem um cursinho a mais. Então, acho que... E assim, podem fazer esse exercício, é um convite aqui para essa reflexão. Acho que é legal você Todo mundo trazer vai esse... se surpreender positivamente com isso. Né? Acho que eu sugeri só assim, a gente já está terminando aqui, aí a gente abrir para as perguntas, para a gente, acho que é melhor, a gente tem mais uma, duas perguntas aqui. E eu tenho antes. Aí a gente faz. Só para a gente dar. Só para a gente dar voz, porque a gente tem as pessoas também online Exato, que estão fazendo perguntas exato. aqui. E eu queria que a próxima pergunta dá voz ao online, que tem a ver também com o que o Sérgio trouxe da questão, voltando um pouquinho, Sérgio, foi aquela colocação sua que muita gente entra, muitas mulheres entram pelos comitês e ascenderem, né, com a intenção de ascenderem ao conselho. E a pergunta aqui da Mônica Lamas, que está com a gente online, ela pergunta se vocês têm alguma estatística disso, se tem algum percentual, alguma, enfim, ou área, alguma coisa que você possa trazer com mais profundidade sobre essa efetividade. Não, estatística não, mas assim, como a gente segue as pessoas, né, durante o tempo que elas estão nos conselhos que a gente acaba colocando, assim, eu vejo a maioria migrando. Então, assim, eu não consigo ter estatisticamente falar se a cada 10, 8 foram. Mas se eu tivesse que chutar um número, eu diria que se a cada 10, 8 foram, com certeza. Tá? Porque eu acho que a mulher, ela consegue alcançar a posição que ela precisa dentro de um conselho quando ela se expõe ao conselho. Agora, isso facilita. Tá? Agora, Obrigada. pegando o gancho aí, Sérgio, a gente tem ainda na WCD, a gente tem 10% das associadas que estão buscando aí o primeiro conselho. E na visão de vocês, né, você falou muito de posicionamento das mulheres em conselho, mas nos processos de indicação e seleção, o que diferencia uma candidata que gera atração nessa fase? Boa pergunta, tá? Não vi a hora dessa pergunta chegar. Chegou. Olha só, gente, vocês têm que dizer que vocês são conselheiras. Vocês não dizem. Olha o LinkedIn, tá escrito lá, C-level, CFO, C não sei o que lá no finalzinho, conselheira. Certo? Primeiro, o robozinho já não vai pegar. Né? Já foi. Né? Segundo, né? O que leva vocês a uma posição de conselho é o que vocês fizeram como participantes de um colegiado, não é o que vocês fizeram como executivas. Porque o executivo é o eu, o colegiado é o nós. Então, se o currículo de vocês tiver ainda, currículo ou LinkedIn, dizendo eu fiz isso, eu entreguei isso, eu bati a meta, eu isso, eu aquilo, não gera interesse nenhum. Né? São excelentes executivas, mas tem que se demonstrar como excelentes conselheiras.
Não é possível que vocês nunca participaram de um processo de conselho da empresa que vocês participaram, que vocês vivenciaram, né? Que vocês não fizeram um conselho específico aí, um pro bono, o que for. Então, saber mostrar que vocês são mulheres que sabem lidar em colegiado é o primeiro ponto, é o primeiro passo. O segundo passo, a hora que você se posiciona como conselheiro, né? E põe conselheiro, conselheira, barrinha de pé e põe o others, porque se não pôr barrinha de pé, o robozinho também não vai pegar no LinkedIn, né? Eu ponho ponto e vírgula ou barra, não pega, né? É barrinha de pé. Então, assim, então se você não se posicionar corretamente e não disser, por exemplo, para aqueles 10 contatos mais próximos que você tem, olha, eu quero me posicionar como conselheira daqui para frente, se as pessoas que mais te conhecem não sabem que você quer isso, vai ser mais difícil, né? Então vejam que tem uma questão aqui de vocês, né, nós, né, isso serve para os homens também, saber se posicionar. Né? E eu traria muito assim o offline, né? Porque, claro, o LinkedIn, o online, são só canais para que se cheguem em pessoas relevantes. Né? Isso aqui, por exemplo, que está acontecendo hoje, é um excelente caminho para que vocês se posicionem como conselheiras. Porque é uma oferta, é uma proporção de oferta e demanda um pouco cruel, né? É muita gente querendo se tornar conselheira e conselheiro também, tem muito homem, obviamente, nesse processo, e ofertas menores, muito menores. Então, quanto mais é um processo de autopromoção, de venda, né? Tá nos fóruns certos, a gente precisa de mais WCDs por aí, de mais iniciativas de grupos focados nisso. Então, é uma questão de autopromoção e de exposição, mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer externalização de responsabilidade pelos contratantes. Isso também tem, né? Mas é um processo mais, na minha visão, de dentro para fora. E vocês notam, assim, erros que mulheres, diferente dos homens, que cometem mais nesses processos seletivos, armadilhas que nós mesmos provocamos para nós mesmas? Eu acho que a principal armadilha da mulher, ela serve para outros grupos também, assim, mais específicos, né? É quando o ativismo, ele prevalece a competência técnica da pessoa. Tá? Então, quando eu começo a me posicionar por ser A, ou por ser B, ou por ser C, e não por aquilo que eu posso agregar, né? Eu já fiz algumas trocas de mulheres em conselho que o presidente do conselho, né, ou o colegiado dizendo assim, gente, a gente não aguenta mais o ativismo aqui dentro. Uma coisa é você ter posicionamento, a outra coisa é você ficar vendendo ativismo com frequência. Isso acontece para diversas questões, tá? Acontece muitas vezes para conselheiros que sempre têm um amigo, por exemplo, para indicar. Né? Isso acontece com conselheiros que sempre querem que a empresa faça uma operação de capital qualquer, porque também tem alguém que conhece. Então, assim, não é só para mulher, mas é esse ativismo, né, de ficar forçando barras, né? Eu acho que ele acaba muitas vezes expurgando conselheiros de conselhos. Entendi. Tá? O excesso também não é bom. Eu vejo também, e aí não exclusivo a mulheres, exclusivo para todos, assim, um processo comum de acontecer onde a vontade, o desejo é tanto de se tornar conselheiro ou conselheiro, que nas abordagens conosco ou com pessoas que podem abrir portas, é sempre, putz, como é que você pode me ajudar? Né? Como é que você vai fazer para mim? Mas, cara, calma. Em primeiro lugar, o que você pode fazer para a pessoa que vai abrir a porta? Em primeiro lugar, é um processo de venda, né? Viramos todos vendedores nesse sentido. Isso em cargos executivos também. As pessoas adotam uma estratégia de se colocar numa posição de pedir ajuda. Mas, na verdade, você tem que se colocar numa posição de servir para que, de alguma forma, isso volte para você. Então, para mim, é um grande atalho que pouquíssimas pessoas têm ali em mente. E porque são pessoas que estão acostumadas a estar né, todas vocês, enfim, pessoas que pleiteiam posições de conselheiro, estão acostumados a estar num lugar onde são servidos há muito tempo, né, porque ocupam um cargo de liderança e protagonismo, e você tem que voltar a ser, não vou dizer estagiário para não forçar a barra, mas assim, você tem que voltar a ser, é um novo jogo, né, você é um rookie de novo. Então, se colocar nessa posição, com certeza vai abrir portas. Cada um, no final, né, Rafa, cada uma de nós tem que ter muito claro o nosso posicionamento, o que a gente agrega, onde é que é melhor, o que perfil que a gente tem e onde a gente pode agregar mais valor, em que condição, em que situação da organização. Não né? é uma posição de submissão, não é isso que eu quero dizer, mas é uma posição de humildade. Sim, sim.
e de colegiado, né, de grupo. Passar a palavra aqui para a Ana Márcia. Estava na fila? Tá, por favor, Vânia. Obrigada. Queria fazer um comentário, porque a gente está falando muito aqui de oferta e demanda, e eu queria propor a vocês, eu não sei o que está sendo feito, a gente desmistificar que não é só a empresa grande que precisa de conselho. Tem um número infinito de empresas no Brasil, de pequenas e médias empresas, entender que governança cabe para qualquer empresa. Maioria, né? Não é uma questão protocolar. Claro que as empresas grandes têm um protocolo mais sofisticado, mas todas as empresas precisam de um colegiado que as ajude a decidir. Então, acho que tem um processo de ampliar essa visão de quem precisa de governança, acho que é um processo educativo. E isso aumentaria muito a oferta. A segunda coisa é que eu me debato muito com a ideia de que governança seja conselho. Para mim, governança é do topo ao todo, e talvez a gente precise pensar em ser agente de governança e não necessariamente só conselheiro. Um agente de governança pode estar em todos os cargos. Você pode ser uma diretora de RH e ser um agente de governança. Você pode estar em qualquer posição da empresa. O que importa para nós é nos prepararmos para entender o que é governança e atuar focado em governança. Eu acho que isso que vai nos levar mais próximo desse lugar. Quando a gente fica imaginando que governança é conselho, a gente fica numa bolha realmente muito pequena. Eu acho que a gente tem que ampliar isso. E falando em ampliação, que vocês até citaram, eu acho muito bom, as empresas foram formadas para um mundo que não existe mais. O mundo precisa de novas habilidades. E a gente precisa disputar esse lugar que você falou, de novas competências, porque relacionamento, comunicação, reputação, as questões intangíveis ainda estão fora dos conselhos, mesmo que hoje 90% do valor das organizações seja intangível. E eu acho que nós, mulheres, por formação e até por habilidade, a gente tem mais tendência a lidar com esses temas. Então, 3 pontos. Abrir o mercado, distribuir governança ao longo da estrutura toda, e não só no topo, do topo ao todo, e de trazer para a sala de conselho, não sei o que vocês estão fazendo sobre isso, mas trazer essas habilidades que não são comuns, que realmente não estão no radar do conselho usual. Vocês têm olhado para isso? Como é que vocês veem essa possibilidade? Eu acho que você traz bons pontos, Vânia. Assim, cada vez mais, na minha cabeça, é a gente alinhar o planejamento estratégico. Tá? Quando a gente sabe para onde a empresa vai, a gente consegue pôr gente do topo até aonde for necessário para poder fazer o que tem que ser feito. Tá? Eu costumo chamar isso de conselho construtivo. Tá? Porque, na realidade, a gente tem que construir os pilares de governança na organização. E muitas das vezes as pessoas não têm muito claro os pilares de governança, não têm divisões claras de gestão e propriedade. Né? E muitas das vezes, estou tirando as grandes, que as grandes é outro problema, que é onde vocês normalmente miram para ter o primeiro conselho. Está errado, não é lá que tem que mirar. Na minha percepção, está errado. Né? Tem, de novo, como você mesmo falou, né? Na minha tese de doutorado, no meu trabalho está dizendo lá, a gente tem 1 milhão de empresas que faturam de 3 milhões a 3 bilhões no Brasil. 1 milhão de empresas. A 3 milhões é pouco para ter um conselho. Tá? Qualquer corte que você fizer vai dar muita empresa. Então, assim, é ali que a gente tem que se posicionar. Tá? E é ali que a gente tem que se posicionar na visão do conselho construtivo, que é o teu segundo ponto, de baixo para cima, de cima para baixo. Porque você tem que ajudar a construir o pilar de governança. As empresas não sabem que elas precisam de governança. Né? Elas acham que se tiver um conselho, e o conselho for pelos 2 amigos ali que a gente ajuda a trocar ideia, para poder concordar com o dono, vai ser suficiente. Então, assim, a gente tem que construir isso. O papel do independente nessa hora é muito importante. Mas não aquele independente que está há 8 anos na empresa, né? Tipo, né? Você, né, assim, já foi o tempo de ser independente, né? Vamos chamar assim. Então, eu acho que a gente tem que provocar. A nossa preocupação, a nossa provocação, cada vez mais tem sido em dizer assim, gente, vamos alinhar o planejamento estratégico da empresa. Porque é aqui que a gente vai discutir perenidade. É aqui que a gente vai discutir para onde a empresa vai. É aqui que eu vou conseguir montar grupos vencedores. Então, cada vez mais a gente está brincando nesse tripé, né? Estratégia, conselho e executivo. Né? Ou CEO, ou C-level, o que for. Então, esse tripé tem que funcionar muito bem para a empresa poder decolar. Né? Nem toda empresa aceita isso ainda.
Nem toda empresa, e aí olha que interessante, né? Um dado legal. Das 20, vamos arredondar para 20, nas 22 empresas que a gente fez a avaliação de conselho, vamos pegar 20. Das 20, em média, eram 7 conselheiros que tinham por empresa, 140 pessoas, né? Se a gente perguntasse para 140 pessoas, no seu cliente, quais são as 3 principais iniciativas estratégicas, né? A gente chegava a ter de 140 vezes 3, faz a conta. A gente não chegava a ter as 3 principais. Num grupo de 7 conselheiros, se eu perguntar quais são as 3 iniciativas estratégicas da sua empresa, num formulário, eu vou ter 3 vezes 7, 21, eu vou ter entre 15 e 20 coisas diferentes, eu não vou ter 3. Então, o conselho não sabe qual é a estratégia da empresa que ele está. Ponto. Essa é a conclusão. Aí qualquer conselheiro serve. E aí cai no ponto que a Jandaracy também falou, desculpa te usar de novo, Jandaracy. Tem alguns conselheiros que estão em 10, 15 conselhos, né? Por quê? Porque já tem a terceirização de conselho, né, gente? Vocês não fazem parte ainda, né? Já tem terceirização. A terceirização são aqueles analistas de conselheiros que recebem o material, analisam e fazem o sumário para o conselheiro. Por isso o cara consegue estar em 15, né, Rafa? Isso, ou o chat ajuda também hoje em dia, tá? Você põe tudo no chat e pede para o chat. Quais são as 3 perguntas que eu deveria fazer no conselho? Então, esse é o tipo de conselheiro da empresa que não tem estratégia e depois a gente vê esse monte de escândalo acontecendo. Por que será? Porque assim, a gente também não pode fechar os olhos, a gente sabe que diversos segmentos do nosso setor produtivo no Brasil, do nosso setor comercial no Brasil, tem formas de se fazer negócio, não dá para fechar o olho para isso. E a gente fecha, porque eu estou no conselho e é melhor ficar quieto, para manter a minha posição, né? Então, assim, tem muita coisa ao redor dessa forma de fazer governança. Por isso que eu digo, o conselho é construtivo, tem que ir construindo os pilares da governança. E se eu puder complementar, assim, a minha visão é que existem muitas empresas nesse pool, né, de 1 milhão de empresas que, por exemplo, o Sérgio trouxe, que teriam espaço para fazer trabalho de governança. E muitas delas, inclusive, começam pelo corpo executivo, contratando uma executiva de RH e tal. Só que, ao mesmo tempo, também, muitas delas não sabem ter governança. Então, às vezes, existe um distanciamento entre o que eu quero e o que eu acho que eu quero, né? E aí a gente entra justamente nesse sentido para aconselhar essas pessoas. Então, as empresas, quando a gente fala de governança, elas se conectam mais com o conselho porque são empresas um pouco mais maduras nesse sentido. São empresas que já têm um pouco mais de noção o que elas esperam, né, do ponto de vista de governança, versus empresas que têm o potencial para, mas existe ainda uma certa imaturidade dos tomadores de decisão, os acionistas, enfim, famílias, em serem questionados e terem espaço para se ter governança, né? Quantos exemplos aqui a gente não tem de empresas que querem contratar RHs, né, querem seniorizar o RH e passa 6 meses e falta patrocínio, não consegue mexer o pauzinho. Então, existe um espaço nesse sentido ainda. Então, por isso que o nosso trabalho também é de abrir não só o mercado, mas a cabeça dessas pessoas para que tomem-se decisão mais coerente. E tem que ter coragem, tá, gente? Vocês tem que ter coragem, tá? Coragem de muitas vezes, assim, chegar e dizer assim, olha, não concordo, vou embora. Não concordo. Põe na ata. Ah, não tem ata? Tá bom, eu não concordo, não volto mais, né? Já teve situações em que a gente fez uma reunião de conselho na quinta-feira, fez uma ata, os 3 donos da empresa fizeram um churrasco no final de semana, segunda-feira de manhã você recebe uma ligação dizendo assim, olha, a gente mudou. Assim, não mudou não, tá na ata. Vamos fazer outra reunião. Não, mas a gente achou melhor, não tem achou melhor, a gente tomou uma decisão, tá na ata. Não, mas a gente vai fazer assim, então contrata outro consultor. Eu não vou fazer assim. Tem que ter coragem também, tá, gente? E não ser submisso. Acho que aqui tem uma outra questão, que é a diferença do conselho, né? Você tem conselho que é consultivo, que ele não decide. Então, ele aconselha. E o conselho, que é realmente de administração, que aí sim você tem um colegiado para decisão. Então, também tem que ter um entendimento de qual conselho que você está e para que é a função daquele conselho, né? Um, inclusive, tem uma grande responsabilidade com o seu CPF e o outro não, né, diretamente, né? Há controvérsias ainda, mas pela regra não, né? Pela regra não. Já tem jurisprudência, mas pela regra não. Aí, sabe, André, você tocou num ponto importante, né? Cada vez mais no conselho consultivo você vai tomar decisão. Cada vez mais. Cada vez mais a decisão ou a tua opinião vai formar uma decisão, né?
Tudo bem que não é uma SA de capital aberto, que tá com ata registrada, eu entendi tudo isso. Mas o resto, cada vez mais, aquele executivo, aquele empresário quer você ali para aconselhar a tomada de decisão no final do dia. Aconselhar tomar decisão. Então, assim, por mais que não tenha uma ata, você vai tomar decisão. Aconselhar tomar decisão. Mesmo no consultivo, a gente tem que se posicionar, né? No fundo, assim, tem que se posicionar, seja consultivo, seja no de Não, sem administração. dúvida. O meu ponto aqui mais era na questão da gente ter clareza dos papéis, né? Porque são 2 conselhos distintos. Então, se você está no conselho consultivo, você influencia a tomada de decisão, mas ele pode mudar. Porque quem muda, quem toma a decisão, efetivamente, não foi o conselho que a gente conversou, foi o sócio, os acionistas tomam a decisão. Né? Você pode até discordar e falar assim, nesse conselho aqui eu não estou servindo para nada, então eu vou sair fora porque eu dei uma opinião, acho que o caminho está totalmente errado, e sai uma decisão particular. Né? Não deixa de se posicionar sempre, que a gente está ali para isso. Mas você trouxe, o Sérgio, vou pegar aqui agora você teve um ato falho, você falou consultor e não conselheiro. E aí eu entro minha outra pergunta, que eu, pelo menos, uma percepção individual, você tem muito mais conhecimento, né, de experiência em formar conselhos, e eu tenho bem menos daqueles que eu participo de processo, enfim. Mas o que eu noto na minha experiência é que tem uma tendência, principalmente as empresas estão montando os primeiros conselhos, de querer, na verdade, um consultor mais barato, que é um expertise mas que é um conselheiro, né? Mas, na verdade, pede um serviço de consultoria para esse conselheiro. Como é que vocês têm visto isso? O perfil dos conselheiros, né? Não ia dizer consultores, mas o perfil dos conselheiros vem mudando bastante. Então, cada vez mais a demanda nas companhias é para essas pessoas terem um papel um pouco mais ativo no dia a dia. Então, vou almoçar com o meu diretor comercial, né? Dar um coaching para ele, dar uma mentoria, participa de uma reunião num cliente importante comigo, participa do comitê. Então, assim, vem tendo uma mudança um pouco no papel. Isso em empresas mais familiares, no contexto de um conselho consultivo, né? E ao mesmo tempo também, acho que muito vinculado o interesse dessas pessoas em também gerar mais valor, né? E aí sob uma perspectiva das conselheiras e dos conselheiros. Então, esse para mim é um grande fator, assim, sabe? Dessa mudança da expectativa do que é ter um conselho hoje. Não chega necessariamente a ser um consultor, mas é um conselheiro mais mão na massa, né? Gostaria muito de que ajuda a alavancar o negócio mais diretamente. Quero, assim, na cabeça, o que a gente vê muitas vezes é que na cabeça dos acionistas, a minha empresa está indo para um caminho mais de digitalização ou de transformação digital, chame do que quiser. Gostaria muito de ter um CTO, mas eu não posso pagar o CTO que eu quero. Então, eu vou trazer um conselheiro aqui que seria o meu CTO ideal, mas que vai dar um coach para o meu gerente aqui de TI, porque é o que eu posso fazer. Então, a gente vê isso bastante acontecendo. Obrigada, Rafa. Deixa a Ana Márcia agora. Jogo rápido, porque algumas perguntas que eu pensei foram questionadas aqui, mas eu não posso deixar de me omitir com o ponto da Jandaraci, porque eu fiz esse exercício também, olhando, né, para o LinkedIn, vendo alguns colegas, e não estou fazendo ativismo, mas que são homens e que estão em posições de conselho e que, invariavelmente, não têm a formação, às vezes nem a experiência que muitas dos colegas e nós que estamos aqui, ou já em conselho ou concorrendo temos. E, Sérgio, eu achei assim brilhante tudo que você falou, mas eu fiquei me perguntando, né, a partir disso que a Jandaraci falou, o que a ESEC oferece de diferencial nesse olhar, porque me parece que a exigência também para mulheres também é muito grande, né? Coloca-se a barra sempre mais alta, isso sempre foi assim para o mundo executivo, né? A gente ali sempre tendo que fazer o mais ou o dobro para ser reconhecida, e agora, quando a gente vem para comitês e conselhos, é a mesma história. Então, assim, o que a ESEC oferece de diferencial no olhar para essas candidatas a conselho a partir dessa visão que a gente discutiu aqui? Não, legal, bom ponto, obrigado. Não sei se, não sei se todas sabem, né? Mas durante 6 anos a gente fez foi o programa de mentoria para conselheiras. Então a gente pegava uma conselheira experiente e uma executiva que queria ser conselheira, e durante 6 anos a gente rodou esse projeto. 20, 30 mulheres, chamava Executivas do Amanhã, né? Que na realidade eram conselheiras da manhã, mas virou Executivas da Manhã, então a gente foi mesclando um pouco o nome. Então a gente fez isso ali atrás, 2020 até 2024, ano passado a gente fez também. Esse ano a gente não vai fazer. Porque a gente sentia a dificuldade de encontrar as mulheres
vou colocar aqui entre aspas, capazes para estar naqueles lugares. Então a gente foi atrás de encontrar. Hoje, cara, tem uma base de dados de mulher assim fantástico da ESEC. Tanto que a gente consegue hoje entregar, como o Rafa falou, shortlist de 1 para 3 ou 2 para 5, ou se pedir 5, ou como até um dia desses alguém me brincou por mim assim, eu quero uma CTO negra no meu conselho. E tem, tá? No Brasil. Aliás, tem 3 maravilhosas, inclusive. Né? Então, assim, a gente acha muito rápido isso. Então, eu acho que a gente fez um esforço, né? Primeiro, de formação. Segundo, de conhecer mulheres. Todos os sócios da ESEC, durante 2020 e 2023, por mês, tinha que entrevistar de 3 a 5 mulheres para posições em conselho. Então, a gente foi tentando encontrar cada vez mais as mulheres para poder ter condição de ofertar mulheres no mercado. Tá? Então, assim, foi feito um trabalho bastante, eu diria para você assim, forte para isso. Tá bem proativo. Até a gente chama isso de entrevistas proativas, tá? De conhecer as pessoas, né? O que a gente agora está fazendo, as listas agora não são entregues sem mulheres, ponto. Né? No meio executivo também, tá? É que no meio executivo às vezes você não encontra, né? Aí é uma outra história, mas para conselheiro a gente consegue hoje entregar todas as listas sempre com mulher, tá? Claro, eu encho o saco da Monique de vez em quando, não se preocupe. Né? Então, assim, a gente vai encontrando cada vez mais formas de estar próximo, vamos chamar assim. Aí pode vir a pergunta, por que vocês não fizeram, então, o Executivo da Manhã esse ano, por exemplo, com mais conselheiras? Porque virou meio mais do mesmo, me parece. Tem muita gente fazendo, tem muito programa. Né? Então, a gente tem uma segurada no nosso. Tá? Agora, não significa que a gente tirou o pé de mulheres, ao contrário. Né? Uma outra coisa importante que a gente tem feito, esse processo com o 30% agora para mim, ele é fundamental, porque a gente vai pegar um momento de meio que de mudança de legislação, né, com possibilidade de ter mais mulheres em conselho, e vamos lançar uma pesquisa entre agosto e setembro desse ano, assim, qual a efetividade de ter uma mulher no conselho. Então a gente vai dizer, olha, você que não tem mulher no conselho, além da lei, tem aqui ó, a efetividade do porquê ter uma mulher no conselho funciona. Tá? Não sei se a gente vai conseguir quantificar isso, mas qualificar eu não tenho dúvida nenhuma. Qual é o público da pesquisa? São as SAs de capital aberto, seus presidentes. Começa aqui, depois a gente vai abrir para todos. Tá? Mas inicialmente o pedido é, vamos olhar as de capital aberto. Tá? Porque ali você consegue ter mais informação pública para poder quantificar um pouco mais. Já estão convidados para voltar aqui para contar para a gente essa pesquisa, né, gente? Estão aqui curiosíssimos, né? Gente, são 10h07. A gente começou um pouquinho atrasado. Vocês podem ficar mais um pouquinho. Eu peço licença pessoal de casa também. A gente vai terminando mais uns 10, 15 minutinhos. Acho que a gente podia abrir para as perguntas agora, né? E aí a gente encerra perguntas aqui e do online também. Eu estou com isso, eu estou com perguntas online aqui, depois eu passo aqui para quem está na fila. A Valéria também levantou a mão aqui, tá, gente? Então, a pergunta da Lê Morrison. Ela fala o seguinte: quando olhamos os avanços da governança na Europa e na América do Norte, a participação de mulheres é muito maior, com destaque para a França, com 45%, e muito mais transparente na divulgação das vagas para conselho. Vocês têm alguma informação de como é que está isso, essa tendência no Brasil, e se tem alguma coisa que a gente aqui possa aprender com exemplos europeus? É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem que aprender. O modelo da França é um modelo que tem que ser copiado por nós, principalmente no que tange à transparência. Né? Eu acho que a gente só tem transparência para conselho nas de capital aberto, o resto não tem. Né? Então, quanto mais a gente for dando transparência para o mercado da importância da mulher, quanto mais a gente for influenciando os meios de comunicação para falarem com as mulheres conselheiras, para elas se posicionarem, mais e mais a gente vai conseguir mostrar que a mulher está preparada para estar no conselho. Porque hoje eu ainda tenho muitas discussões, tipo assim, não, a mulher, será que está preparada? Né? Então, assim, acho que a gente precisa cada vez mais levar isso para a mídia, tá? Obrigada. Valéria? Aqui? Tem alguém na frente? Dani. Oi. Uma discussão que vira e mexe vem você deveria ser conselheira full-time ou ser executiva? Porque, pelo que há muitas coisas estão sendo demonstradas, né, e a própria discussão, você vê, começa por comitê, mas aí o comitê, se você falar assim, começa pelo comitê de RH, é óbvio, a maior parte das mulheres são diretoras de RH, vai para o comitê de RH. Então, assim, eu, por exemplo, minha vida inteira foi business.
por incrível que pareça, ou você é CEO e você chegar lá, ou você, você não é do RH, você não é de não sei o quê. Então, assim, você fica ali naquele, é ser executiva, e aí tenta conselho, e eu vejo, assim, é muito estranho por sororidade, né? A gente fala assim, é uma mulher que está em 8 conselhos. Desculpa, gente. Dá um para alguém que está querendo começar, né? Porque você tem 8, dá umzinho, seja, né? Mas ninguém pensa nisso, né? Não, acho que no final das contas, isso. Então, a minha pergunta é: vale a pena ser conselheira full-time já? Ou ser, como muitas estão virando, consultora e conselheira? Ou uma carreira executiva e aí tentar um conselho? Como que vocês têm visto esse caminho? Bom, A claro. minha pergunta era nessa linha, e como é o olhar de vocês e hoje também dos presidentes de conselho na contratação, de você ter uma executiva que ainda está no auge da carreira, né? Que o meu pensamento é assim, a construção da carreira de conselheira, ela é uma construção de médio e longo prazo, onde você começa no comitê e você vai subindo. Então, como é esse olhar de alguém que ainda está no auge da carreira executiva, com muito demanda de trabalho e querendo atuar em conselho? Bom, em primeiro lugar, respondendo a primeira parte da pergunta, depende muito daquilo que você quer para a tua carreira daqui para frente. Então, você tem pessoas que decidem fazer uma transição para conselho para virar conselheiro ou conselheira full-time e não quer mais ser executivo. Tem pessoas que não querem abrir mão do executivo. O que eu falo sempre nas conversas com pretendentes é que é um processo demorado, assim, não é uma coisa, né, de uma hora, não é baseado em uma decisão, né? A tua decisão, ela vai começar um processo. Então, o que eu faria, as dicas que eu dou é, cara, faz um processo pro bono, vive o conselho, vê se você realmente quer viver essa realidade como a tua realidade full time, e conforme for, vai abrindo a tua rede de relacionamento para isso, né? Em relação à segunda parte da pergunta, a minha visão é que não acho que exista uma resistência a contratar executivas que estejam no auge da carreira, desde que, em primeiro lugar, não exista nenhuma possibilidade, claro, né, o óbvio, né, de geração de conflito de interesse, de setor e esse tipo de coisa, mas que, ao mesmo tempo, essa pessoa esteja predisposta a ter o papel de conselheiro, que é aquele que a gente falou antes, né, de participar de reuniões, de estar mais presente no dia a dia da operação. A gente vê os casos que dão certo são onde esse vínculo existe de uma forma mais fidedigna e mais proativa também por parte da conselheira. Não tem certo ou errado, tá, Dani? Tem momento. O que cada vez mais eu percebo é que as pessoas, né, homem ou mulher, independente aqui, estão gerindo um portfólio. Então, tem gente que consegue ser consultor e conselheiro, executivo e consultor, executivo e... Então, assim, tá virando uma gestão de portfólio no final do dia. Tá? Não tem uma visão única, né? O que eu vejo de quem só se dedica a conselho não tem uma dependência financeira a estar nos conselhos. Né? Então, assim, porque então, de novo, um pouco do conflito, de gestão de conflito que o Rafa trouxe. Assim, eu vejo assim, muito aberto, muito amplo. Mas eu também vejo muito processo de recrutamento de presidente de empresa dizendo assim, se tiver passagem por conselho, melhor. Né? Então, assim, veja que, de novo, a gente está no momento de construção ainda. Né? Não tem certo ou errado, tem aquilo que melhor se encaixa para um ou para outro. Tá? De novo, depende de cada um. Mas essa demanda, ela é nova no mercado? E esse exemplo que você deu, né, de querer presidentes que tenham passagem por conselho. Eu não sei se ela é nova, mas eu acho que ela está muito... Nova eu acho que não, tá? Mas eu acho que ela está muitas vezes muito associada ao momento da empresa. Né? Então, você trazer um CEO que já vivenciou um conselho mais austero, um conselho com família, um conselho com fundos, você vai ter ganhos de um CEO que nunca vivenciou isso. Então, os dois lados, tá? E a gente tem que lembrar, só de passo, Rafa, que a primeira pergunta quando a gente vai montar um conselho é: para que você quer um conselho? Né? E esse para que é importante, porque tem gente que quer conselho, né, para mostrar ao mercado que tem pessoas de boa fama no conselho, para fazer marketing. Tem conselhos que têm objetivos técnicos. Né? Tem conselhos que têm
objetivos mais específicos de um projeto. Então, assim, os conselhos estão sendo muito modulados também. Tá? E a gente tem que ir se adequando um pouquinho a isso. Por isso o portfólio na minha cabeça, cada vez mais é um complemento. Tá? Não, eu só ia dizer que isso acontece sim quando a gente faz contratação de C-level, de maneira geral, não necessariamente só CEOs, né? A gente está contratando CHROs ou CFOs e que tem essa passagem por conselho, mas é sempre um diferencial, assim, não me lembro de um caso onde isso era uma coisa obrigatória. A gente vai daqui a pouquinho fechando. Então, a gente tem quantas perguntas ainda para fazer aqui? Eu sei que tem a Valéria, que estava aqui na fila. 4. Eu vou pedir, então, para a gente fazer as 4 perguntas, tá? De forma bem objetiva, para eles responderem aqui já de uma vez só. Por favor. Bom dia a todos. Eu tenho percebido que muitos perfis consistentes seguem fora do radar, tá? Do radar, seja de headhunters, de mercado ou de outras empresas, tá? E perfis que têm experiências consistentes em colegiado, em executivo, que teve grandes entregas em multinacionais. Eu sou um exemplo desses, tá? Que nunca tive contato com headhunters, por exemplo. Então, eu sou uma pessoa que me sinto fora do radar de headhunter, porque a minha vida inteira foi construída com indicações, tá? A maioria internacional, inclusive. Então, eu gostaria de saber, como já foi perguntado de alguma outra maneira, qual a estratégia e como vocês fazem esse mapeamento de perfis consistentes, né? Para que a gente possa entender até como se posicionar e começar a ser vista para quem está fora do radar. Porque eu falo por mim, mas eu falo por muitas colegas, né, que estão nessa mesma trajetória, tá? Vamos deixar todo mundo fazer as perguntas, que vocês já respondem todas. Então, a primeira foi do mapeamento. A minha pergunta vai mais relacionada à pesquisa de vocês, né? Acho que grande parte da discussão aqui conversa muito com o papel do chair, né? O presidente do conselho hoje, eu acho que tem um papel fundamental em fazer essa escolha do que melhor compõe o seu colegiado, né? E a qualidade também da avaliação desse conselho, né? Cabe vocês fazerem a primeira devolutiva para o presidente do conselho, normalmente ou um comitê ou está junto, né? A minha pergunta para vocês: quão preparado vocês têm percebido os presidentes do conselho para fazer esse papel que lhe é devido? Mapeamento, presidente do conselho. Oi, eu sou a Carmen. Minha pergunta tem mais que ver com o posicionamento dentro desse primeiro conselho. Vocês falaram muito disso, da pessoa se posicionar, de negociar. A gente entende perfeitamente das dificuldades. Minha pergunta é: quem vocês têm visto dar-se bem? Quais são as boas práticas quando você tem que negociar com 5 caras que já combinaram e você é quem vai falar que não na vida real? Boa. E a minha pode ser a última. Qual seria o conselho que você dá para nós que estamos buscando a primeira oportunidade em conselho? Excelente pergunta para fechar. Muito bem. Boa. Vou inverter um pouco a ordem, vou responder a minha percepção da tua, depois porque conecta com a resposta da primeira. Pensa como que você consegue gerar valor para aquela circunstância. Assim, qual que vai ser o teu papel? Qual que é a tua fortaleza qual que seria a tua fortaleza dentro de um conselho, sob uma perspectiva técnica, sob uma perspectiva de governança, comportamental? Quais que seriam os contextos que você melhor estaria inserida? Quais são os setores que você mais se sente confortável? Porque tudo isso demonstra um autoconhecimento, e a partir do momento que você tenha uma oportunidade para que você esteja na frente de pessoas que vão influenciar a decisão de você participar ou não de um conselho, você saiba, né? Você saiba o que funciona para você, mas também você saiba o que não funciona para você. E conecta um pouco com a primeira pergunta, que é como aparecer no radar dos headhunters, né? Ou de pessoas influentes que tomem decisão no mercado. E eu vou falar isso assim, a gente recebe dezenas de mensagens diariamente, né? Não porque nós somos especiais, mas porque a gente está em contato com pessoas que mexem o ponteiro no mercado. Então, assim,
E dessas dezenas, assim, 99,99% são genéricas. E são, aquilo que eu falei, são pedindo ajuda. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, Rafa, ó, um exemplo, né, de um contexto executivo, mas que pode servir também, estou pensando em como ser criativo. Ó, Rafa, eu vi que você recruta para varejo, eu vi que teve 2 empresas que tiveram um grande layoff aqui, pode ser um excelente celeiro de candidatos para você. By the way, também estou olhando oportunidades. Então, assim, a minha dica é ser criativo em como gerar valor. Porque é isso que vai te colocar na frente da lista. Porque tá exposta, mandar mensagens, colocar as coisas no LinkedIn certinho, isso é meio que obrigação, né? Agora, o próximo passo é qual que é o valor, que problema que você vai resolver das pessoas que estão ali, que podem te influenciar em participar de algum tipo de conselho. Essa para mim. Empresas de headhunter mesmo, tá? Que são empresas que eu nunca tive contato. Eu estou em conselho hoje já, tá? Mas, assim, eu não me sinto no radar de empresas de headhunter, tá? Não me vejo, né, como uma executiva potente, com grande experiência, e percebo que tem colegas assim também, né? Então, não é o primeiro conselho, já fiz muito pro bono, sou pro bono, estou em diversos segmentos, mas é assim, ó, é no olhar de vocês, é uma pergunta bem específica para aproveitar a experiência que vocês têm, entendeu? Porque esse gerar valor, agregar, é claro, né? A gente precisa se posicionar. Mas quando você não é visto, e isto é uma realidade, gente, acreditem, tá? É uma realidade não ser visto, tá? Para quem nunca teve essa carreira com headhunters e contatos, né? A gente tem que enxergar isso, não adianta tampar o sol com a peneira, entendeu? É política, é isso, aquilo, é bem aquele negócio. A dificuldade para conselho é a dificuldade, talvez, de falar com headhunter, a dificuldade do mundo executivo é a dificuldade de que alguém olhe para a gente, né? E aquela escutativa, opa, aqui eu tenho potencial. Esse potencial eu não estava vendo, esse potencial está passando despercebido. Porque é fácil saber quem está na rodinha. A gente encontra isso entre mulheres, a gente já falou isso em WCD. Eu estou falando fora da rodinha. Desculpa insistir, tá? Não, imagina. Mas é um fato real, precisamos encarar. E temos que aproveitar vocês que têm essa experiência. Claro. E é muito legal ter esse tipo de troca. Assim, me permita ser objetivo. O interesse em ser visto é teu. Então, é mais tua responsabilidade aparecer para nós do que a nossa responsabilidade te encontrar. Eu acho que é uma troca. É uma troca. Mas, ao mesmo tempo, assim, é um meio do caminho. Precisa ter, porque nós não... Assim, eu estou te falando de forma muito clara, nós não temos obrigação de encontrar você ou aquele perfil. Nós temos a obrigação de resolver os problemas dos nossos clientes, baseado no que a gente traz aqui, no que a gente enxerga, que a gente pode provocar de valor para os nossos clientes, trazendo mulheres e trazendo grupos minoritários, mas não uma figura de uma pessoa. Então, se você tem esse desejo, apareça, esteja aqui, faça pergunta, exatamente do jeito que você está fazendo. E aí a gente vai conseguir, o mercado vai conseguir te enxergar. Vai conseguir te mapear e te interpretar também, né? E a gente Eu acho tem que ainda isso... perguntas. Deixa eu só voltar na pergunta aqui, né? Só fazer um comentário, que eu acho que esse é um dos papéis que a gente tem aqui nesse GT, né? Acho que a Jandaracy ela vai falar um pouco mais para frente, mas a ideia é essa, é ajudar nesse processo de aproximação entre as conselheiras e os headhunters. Esse é o primeiro de muitos, mas assim, aproveitar, é isso. A gente tem ainda a pergunta aqui da Valéria, A do da Valéria PCA. é super simples de responder. Valéria, os presidentes do conselho estão mal preparados. É a melhor resposta que eu consigo te dar. Tá? Eles estão mal preparados porque eles foram muitas vezes colocados lá, eles não sabem ser presidente de conselho. Né? Pode ser. Não, nesse caso é o presidente. Nesse caso é o presidente. Não, né? mas no caso disso... Tem muita mulher presidente de conselho que também não sabe ser presidente de conselho. Ótimo, que tal? Acho que essa é Então, uma assim, boa... eu acho que o ponto do presidente do conselho é assim, o presidente do conselho, ele se sente, muitas vezes, nas empresas que têm famílias, sendo um familiar que representa ali a propriedade no final do dia, não é um papel de governança, é um papel de propriedade, né? Tem situações que o presidente do conselho está ali porque tem a indicação de um acionista majoritário, então ele está ali para defender um lado,
E ele não está nem um pouco preocupado se tem homem ou mulher embaixo dele, ele está preocupado em defender o lado dele. Tá? Isso acontece muito em corporations, principalmente. Né? Então, assim, você percebe que a gente vai pegando aquela peneira ou aquela pizza e diminuindo a quantidade de bons presidentes de conselho, né? Porque um grande presidente de conselho hoje, ele sim tem que estar preocupado com diversidade dentro do board dele, porque é melhor para ele. Mas você tem diversos presidentes de conselho que se preocupam em falar primeiro, dar opinião primeiro, fechar a reunião o mais rápido possível e não deixar ninguém falar. Né? Então, assim, totalmente ao contrário do que preza qualquer regra de presidente de conselho. Então, assim, eu diria que hoje, se eu tivesse que... Sérgio, qual a principal falha dos boards hoje no Brasil? Presidente de conselho. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tá? E é com quem é mais difícil de você lidar, porque são pessoas, a maioria das vezes, muito autoconfiantes, beirando a arrogância, que não querem ser, que são percebidos por serem o chair da história e não querem mudar. E fazem toda a política para não mudar. Então, assim, hoje o principal erro dos conselhos no Brasil são seus presidentes, infelizmente. E temos a pergunta ali da Carmen, para a gente fechar agora. Pergunta da Carmen para fechar. Carmen, assim, nesta sala você tem diversas boas conselheiras que eu acho que vocês deveriam proporcionar que elas estivessem aqui trocando experiência com vocês. Porque eu não tenho dúvida que se você pegar 3 ou 4 que estão desse lado, que eu conheço bastante bem, mais umas 2 desse lado aqui, assim, elas vão dar claramente para vocês um pouco dessa visão de como chegar lá, como se posicionar lá e como ser benchmark ali também, que é o mais importante da tua pergunta. Né? Eu acho que tem pessoas, tem mulheres muito fortes nessa sala que eu vi já presencialmente dentro de conselhos que sabem se posicionar, que sabem o momento correto de falar, que não ficam simplesmente esperando todos falar para dizer, não, verdade, em suma, tudo que foi dito é que eu também concordo. Tipo, porra. Né? Então, assim, eu acho que vocês têm pessoas bem legais aqui nessa sala, dando um exemplo de quem está aqui hoje, que vocês podiam fazer essas trocas. Tipo, põe 3, 4 essas mulheres aqui na frente, assim, gente, e aí, como é que estar lá no board? Sabe, eu acho que, assim, tem muita troca nessa sala importante, tá? Que eu acho que isso vai ser legal para ajudar, né? Porque eu acho que essa troca que ajuda, que leva para o headhunter, que leva para onde está a vaga, que leva para indicação, né? Porque eu não te conheço. Agora, eu posso perguntar, sei lá, pegando a Valéria ou a Cíntia como exemplo aqui, e falar assim, nossa, aquela menina que fez a pergunta, você conhece? Gostei da postura dela. Então, assim, conheço, fiz um dia lá uma sessão com ela, blá, blá, blá. Então, assim, eu acho que isso precisa. Quanto mais vocês se conhecerem e fizerem a troca entre vocês, mais forte vocês ficam para estar nos conselhos. E mulher indica mulher, hein, gente? Vambora. Uma puxa a outra. Acho que a gente pode encerrar, né? Agora já tem eu estou preocupada com o horário, aí, porque já são parceira. 10h30 e a gente queria também que a Janda viesse aqui para dar umas últimas palavrinhas para a gente. Janda, que é a fechamento, Janda, fica líder do nosso GT. Colíder, né, gente? Bom dia a todas e todas. A gente estava aqui fazendo umas provocações, mas quando surgiu a ideia desse GT, foi exatamente buscar esse tipo de solução. E aí a ideia tem pessoas que têm mais facilidade de chegar e é muito mais aberta, expansiva, de chegar nas pessoas e construir relacionamento, e outras não. Então, ouvi-los também, Pri, agradecer muito, a Zé, que é uma grande parceira também, parceira do Conselheira 101, que o WCD apoia. A gente tem, eu sempre provoco. Eu faço um trabalho muito ativo, o Sérgio sabe disso, né, Sérgio? Eu bato na porta, e não bato só por mim. Então, é um trabalho que a gente faz já há alguns anos, porque a gente precisa levar mais mulheres. Especificamente, trabalhei bastante, são 10 anos trabalhando para que essa lei, a 1246, foram 10 anos trabalhando. E não foi simples. Independente de correu vários deputados, eu estou falando aqui do papel e uma competência que está no meu currículo, que é a advocacy. 10 anos falando com todas aquelas pessoas complexas. Eu acabo de me dar estrelinha 5, tá? Eu me dou, tá, gente? Ninguém precisa me dar, não. Mesmo eu me dou. Porque é verdade. E eu vou dizer a dificuldade. Primeiro, porque tem muitas mulheres que não entendem a importância disso. Segundo, que a gente nunca esteve. E é uma oportunidade única. Porque a minha provocação, toda vez que alguém fala, é o seguinte: eu quero que compare os currículos.
eu quero que compare os currículos e as formações. Então, por exemplo, sabe qual é o exercício? Agora, em setembro, começa a Prev. Eu queria já que todo mundo olhasse para isso. Todo ano a Prev entra com o processo seletivo dela. Há 3 anos, eu falo com a equipe da Prev, fazendo check-in box para a turma do 61, fazer o check-in box de todas as qualificações que precisam. Então, essa semana me perguntaram, precisa ter certificação, a certificação do IBGC. Eu fiz assim, olha, esse aqui fulano não tem, fulano não tem, fulano não tem, fulano não tem, porque ele está ocupando essa cadeira. E não é só contra o IBGC, imagina, o IBGC é um grande apoiador. Eu estou lá, agora como diretora voluntária de um programa de diversidade também do IBGC. Não é sobre isso. É porque, para eles, desculpem aqui nossos amigos da cota, porque para eles a regra não serve? A regra é totalmente diferente. E a gente precisa começar a questionar, o meu questionamento é esse. E a gente tem bons exemplos no mundo sobre o funcionamento, sobre esse tipo de arranjo aqui. A gente tem Finlândia. Inclusive, é um outro olhar que a gente precisa ter, que eu tenho provocado muito, Sérgio. Eu não estou mais olhando para o Brasil, faz um bom tempo. Não estou mais olhando para o Brasil. Semana passada eu estive com o governo da Finlândia. Estamos conversando com o governo do Canadá. Há muito tempo que a gente não está olhando para o Brasil. Quando a gente levou 30 mulheres para fazer curso em UCLA no ano passado, a gente abriu o currículo delas para fora do Brasil. A gente está na base alumni da UCLA. Então, o convite que eu faço para vocês, que aqui tem mulher high, assim, tipo, é sério. Eu tenho coleguinhas, gente, que eu olho, assim, dos conselhos que eu estou, de aberto, fechado e tal, eu olho e fiz... Mas não, né, amigo? Não, né? Entendeu? Não é. Tem vários conselheiros super famosos que você vai olhar o histórico, ele nunca foi nada além de ser professor. E por que eu preciso ter tido uma carreira longa internacional? Por que eu preciso ter 50 mil certificados? Todo mundo aqui, todo ano, faz um curso diferente. Bola da vez é Climate. Certo? Quem vai para o Cubo agora? Tá rolando o Climate Week. A gente está discutindo de novo a COP Belém, se vai ser em Belém. Voltou a discussão se vai ser em Belém. A pergunta é, como a gente está se articulando entre nós? E, amiga, entra na rodinha. Entendeu? Entra na rodinha. A gente tem as rodinhas de mulheres? Tem mesmo. Mas a gente vai e pede licença. Posso brincar? Porque, assim, de fato, eu falo por mim, se eu não tivesse batido na porta de todos os lugares, a gente não estaria aqui. Por exemplo, em 2020, quando a gente criou o 61, a gente bateu na porta do WCD, a gente pediu ajuda. Simplesmente por uma falta hegemônica. A gente bateu na porta, a gente bate na porta. Porque, naturalmente, não vão olhar para a gente. Nunca olharam. A gente tem um lugar na configuração corporativa, que é o RH. Já observou isso? Agora começaram a entender que a gente é boa de tecnologia, aí vai lá, entendeu? Mas eu posso falar com muito orgulho, e uma das CTOs hoje, que é muito demandada, está em 2 grandes conselhos de capital aberto, é a Vânia Neves, que é alumni do 61. A gente tem a Solange Sobral, que é também aqui... E eu que levei as 2 para o conselho. Exatamente. Yes. Estou sabendo disso. Então, assim, a gente tem, e a gente faz categoria. O que é que vocês destacam? O que a gente mais fala é qual é a maior expertise, isso a gente fala para todas as 61. Antes de pensar em qual é a expertise que você vai aportar, e, pelo amor de Deus, não fale em diversidade. Eu fiz todas elas tirarem do currículo diversidade. Não fiz? Proibido falar diversidade e inclusão. Você vai lá, trabalha em Nova York, trabalha não sei aonde, bota tira. Pessoa especialista em price. É price, meu amor, não é diversidade e inclusão. Que diversidade e inclusão? Entenderam? Eu queria agradecer muito por acreditar, esse é o primeiro de muitos. Obrigada, Andréia, as Andréias aqui, obrigada por terem segurado a mão. Obrigada, Sérgio, obrigado, Rafa. E assim,
A gente sabe bater na porta com classe, tá? A gente não vai ficar sendo a chatinha, não, tá? A gente vai fazer bonitinho, vai mandar uns currículos legais. A gente continua batendo na porta, né? Sempre. Obrigado, gente. Uma foto aqui. Obrigado.